Olá, amigos, tudo bem? Hoje é Dia dos Namorados, então vou fazer esse áudio aqui em homenagem, falar sobre relacionamento, que é um assunto grandioso, então a gente escolhe um pedacinho do assunto para fazer uma reflexão, né? Então o pedacinho que eu escolhi falar é sobre o que é importante, necessário, fundamental para a gente estabelecer uma relação saudável e harmoniosa com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, até mesmo com o ficante, porque é uma relação, né? Tem muitas relações que estão acontecendo à distância, por conta do momento, outras porque a coisa iniciou desse jeito e ainda não se concretizou, como uma relação efetiva, presencial, enfim, eu pelo menos conheço alguns exemplos assim, por isso que eu estou mencionando. Mas vamos lá, o que é absolutamente fundamental para se ter uma relação harmoniosa com o outro? Eu poderia fazer uma lista até longa de princípios e regras e, enfim, experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Eu tenho uma relação há 20 anos, né? Sou casado há 20 anos, então tenho alguma referência para falar sobre isso. Não estou aqui me envaidecendo com esse comentário, mas é importante as pessoas saberem que a gente está falando sobre algo que a gente conhece, né? Algo que a gente vivencia e não só em teoria, tem uma prática. E como a minha relação eu considero de muita qualidade, uma relação muito saudável, a gente se considera como namorado. Se eu viajo, eu sinto muita saudade da minha esposa, eu quero estar perto dela. Então, em tese, eu não precisaria estar falando sobre isso agora, nessa mensagem. Mas guiado aí pela inspiração, estou compartilhando um pouquinho. É possível você ter uma relação longa e muito saudável, com uma qualidade assim de parecida com o início de relacionamento, só que melhor. Porque tem muito mais bagagem, tem muito mais experiência, tem muito menos conflito. Ah, Anderson, você está falando assim, parece que a sua relação é perfeita. E está longe disso. Existem as dificuldades naturais do processo. Mas, se for colocar nos pratos da balança, a parte positiva, a parte saudável, a parte luminosa é infinitamente maior. Não dá nem para comparar. Então, a partir disso, a pergunta que não quer calar. Qual é a regra de ouro? Qual é esse princípio tão fundamental aí que eu estou querendo compartilhar? A regra de ouro, por mais simples que pareça, é você ter uma relação harmoniosa com você primeiro. Antes de você querer se relacionar bem com o outro, você tem que se relacionar bem consigo mesmo. Poxa, Anderson, eu crente que você ia falar uma coisa diferente, uma coisa assim, mágica, misteriosa, e aí você vem com essa, chovendo um pouquinho no molhado, falando o óbvio. Amigos e amigas, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque às vezes é tão óbvio, que a gente acaba não enxergando. É até um paradoxo, né? Sabe aquela história que você vai buscar um objeto, sei lá, um saleiro no armário, e aí você olha e ele não vê. Aí depois a outra pessoa vai lá e acha, e estava na sua cara. Ou seja, muitas vezes o óbvio passa despercebido, sim. Então o que é você se relacionar bem com você? Antes de tudo, entra aí o processo do autoconhecimento, que é um assunto gigantesco também, né? Tô até fazendo um trabalho lá, não quero aqui aproveitar a propaganda, mas já aproveitando, toda sexta-feira, as lives, 8 horas da noite, no Instagram, ferramentas para o autoconhecimento. Por quê? Porque é muito importante se conhecer, saber quem você é, quais são suas qualidades, seus defeitos, seus limites, suas crenças, seus valores. Porque aí você entra num processo, agora eu quero falar a coisa mais específica de todas, de autoaceitação, de paz com você mesmo. É como se você fizesse uma reconciliação com as suas dificuldades, com seus limites. E quando você entra nesse tipo de relação com você, o outro sendo um espelho, é claro que a sua relação vai ficar mais harmoniosa lá do outro lado, lá com o outro, melhor dizendo, porque o outro é parte de nós. Em metáfora, o outro é o nosso espelho. Então, quando uma relação está muito conflitante,
Por favor, não caia na armadilha de achar que é o outro e que você é uma simples vítima inocente. É um processo de cocriação. Você está contribuindo com aquilo de alguma forma. E se você olhar para você e perceber que é em você que a mudança pode acontecer, aí o negócio começa a fluir e a relação tende a melhorar. Pô, mas se for uma relação onde o outro não quer melhorar, não vai querer se abrir, e aí a fala é simples, aí vai acabar. Mas pelo menos acaba de uma forma positiva para você. Você fez as suas mudanças, você está estabelecendo essa relação harmoniosa com o outro, consigo mesmo, desculpa, melhor dizendo, e o outro não está acompanhando isso, então pela lei da sintonia o outro vai se afastar. E isso é bom, porque aí você se aproxima de quem está combinando com você, de quem vai cuidar de você, te tratar, vamos chamar assim, da forma que você quer e merece. E assim também você vai cuidar do outro e tratar o outro da forma que ele quer e merece. É sintonia. Então faz parte desse processo de autocuidado, de autoconhecimento, obviamente de autoamor, né? Porque se você estiver na carência, se você estiver no medo de ficar sozinho, aí, meu amigo, minha amiga, você se submete. Você acaba ficando em relações que não estão mais fazendo sentido. Eu sei que agora a coisa está se expandindo um pouco e eu não quero. Quero voltar para o ponto fundamental. Relações boas se constroem a partir da sua autorrelação, da relação intrapessoal. Quando você está em harmonia com você mesmo, é infinitamente mais fácil se relacionar bem com o outro. É a dica, é a reflexão. Eu sei que exige aprofundamento esse tema, mas muitas vezes aquela lembrança importante que a gente precisa ter para poder colocar uma certa ordem, né, nos pensamentos. E não ficar perdido nessa ideia de que é o outro o outro é sempre o problema. Eu lido com pessoas todos os dias, eu ouço isso todos os dias. Pessoas acreditando que é o outro lá. O outro me trata mal, o outro não faz isso, o outro ainda não enxergou tal coisa. Você enxergou? E você, tá resolvido? Tá bem resolvido com você? Se você fizer essa busca sincera, eu sei que você vai encontrar um monte de coisas importantes a serem trabalhadas dentro de você. E aí, a roda começa a girar de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais positiva. É isso, meus amigos. Essa é a reflexão do Dia dos Namorados. Me perdoe aí que eu não fui muito romântico na fala, né? Não trouxe aí uma visão poética, mas ao mesmo tempo uma visão profunda, uma visão que estimula uma mudança de paradigma e, consequentemente, uma mudança de comportamento e lá na frente uma mudança até de sensação, que é muito positiva, inclusive. Assim encerro essa mensagem de hoje. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, aproveitem o